Bem-vindo e bem-vinda ao Vitalcast, o programa de inovação, tecnologia, design e negócios do Instituto de Educação e Pesquisa Vitaltec. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao Vitalcast, o podcast de empreendedorismo, inovação, design, tecnologia e negócios do Instituto Vitaltec. Sejam todas literalmente bem-vindas, né? Muito bem. É isso aí. Hoje nós estamos aqui com pessoas muito queridas. Vou começar pela minha presidente, Jane Amorim, por favor. Olá, eu sou presidente do Instituto Vitaltec. É uma honra estar aqui, Piero, participando aqui desse videocast. E nós vamos falar de um tema muito importante, que é saúde corporativa. Saúde nas empresas. Para isso, nós temos aqui hoje, para estar conversando conosco, Janice Amorim, que vai se apresentar agora. Olá, pessoal. Meu nome é Janice Amorim. Eu sou especialista em gestão de pessoas. Hoje eu atuo direto e indiretamente com 30 unidades de produção. Então, falar desse tema é extremamente relevante hoje, na nossa era, na modernidade e no sucesso de qualquer organização. Exatamente. Estamos aqui também com Bárbara Andrade, que eu conheço de longa data, já foi minha professora de yoga, primeira professora de yoga que fez Ashtanga comigo. Olha, incrível, gente, Ashtanga, eu adoro. É meio que um crossfit do yoga, né, Bárbara? É isso aí. Mas a Bárbara, ela, além de professora de yoga, ela é empresária, mas eu vou deixar ela contar para vocês. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Bárbara Andrade, professora de Yoga e Consciência Corporal. Sou fundadora da Escola de Ashtanga Yoga Divinópolis, a primeira escola de Ashtanga da cidade e da região de Centro-Oeste Mineiro. Então, eu trabalho com todo tipo de público e tenho também essa demanda empresarial, onde que tenho essa responsabilidade, né, de cuidar das pessoas, da saúde física, mental e emocional nesse meio corporativo. Exatamente. Hoje é um tema muito relevante, não é? Porque nós estamos com o tempo todo recebendo notificações no celular. Eu olhei outro dia a quantidade de notificações que eu recebo, gente, perdi as contas, não dá. São em torno de 1000 notificações em um único dia. E realmente a gente tem que ficar preocupado com a nossa saúde e também a saúde dos nossos colaboradores. Não é isso, Janice? Isso. Hoje nós temos uma despesa muito grande dentro de qualquer unidade de produção que implica lá no financeiro da organização, que são os salários. Em segundo lugar, a saúde. E ela vai muito além de ter um ambiente agradável. Ela passa por isso, porque tem diversas estratégias e ações que vão compor a saúde na totalidade. Exatamente. E Bárbara, como que você introduz essa saúde corporativa dentro das suas atividades, né? Que elas são complementares, né? Você trabalha o corpo, um pouco, vamos falar de alma, né? Enfim, conta pra gente um pouquinho sobre essa saúde corporativa dentro das instituições. Qual que é a sua visão? A minha intenção é poder ensinar, levar um pouco de conhecimento para que os funcionários tenham um pouco de autonomia dentro dos seus trabalhos. Então, ensinando técnicas simples de descontração, de relaxamento, de alívio de estresse, de alívio de pensamentos conturbados durante o dia, durante a rotina de cada funcionário, né? Então, eu vou ensinando coisas simples, que são redução de danos mesmo, que ali um momento que uma pessoa para, respira, toma consciência do seu corpo, das suas sensações, dos seus sentimentos, ele toma um tempo e consegue, às vezes, elaborar e resolver problemas que estão acontecendo ali no meio corporativo, num quadro maior e também num quadro de funcionários, de relacionamentos. Bacana. Excelente. Janice, quais são os desafios hoje dentro das organizações? Você que tem já uma experiência grande com chão de fábrica, com processos produtivos, quais são os desafios hoje com relação à saúde de todo o corpo, né?
funcional daquela empresa e dos líderes. Como é que funciona isso? Então, o que nós temos de maior complicador hoje é a comunicação da saúde integrativa. É isso que é a maior dificuldade. Porque nós já tivemos no histórico das nossas organizações uma liderança lá atrás, 1.0, em que eram só obedientes, fazedores. Hoje nós temos uma liderança 4.0. E essa liderança é extremamente impactada por todas as tecnologias disruptivas. Então, nós temos um canal hoje de comunicação do trabalhador, porque eu não costumo usar o termo colaborador, porque tem dia que eu não colaboro com nada. E muito menos o empresário colabora. Não é? Então, a saúde, para mim, com um funcionário extremamente antenado em qualquer tecnologia, que faz com que seja muito mais fácil o trânsito dele com uma comunicação, às vezes, mais rasa do que é preciso dentro das unidades de produção. Então, o maior desafio nosso hoje é a retenção de qualquer trabalhador com saúde. Saúde mental, saúde psicossocial e a saúde integral, né? Esse ser humano visto na totalidade. Então, as maiores barreiras que hoje nós temos são os empresários, muitas vezes, que precisam ser conscientizados dessa importância. Isso, aí a gente fala da saúde corporativa, correto? Sim. Que tem uma diferença do bem-estar no local de trabalho. Isso. Como assim? A saúde corporativa, ela envolve um todo da pessoa. O ambiente, o bem-estar, às vezes ele está nas normas que nós temos da segurança, do bem-estar, ou seja, um lugar arejado, um lugar que tem condições físicas de abarcar aquele trabalhador. Então, dificilmente a gente vê hoje uma unidade de produção, né, que não tenha um lugar refrigerado. Eu trabalho com produções que ela tem um ambiente agradável de estar. Agora, o ambiente agradável de estar, sem uma liderança, que vai promover o funcionário a fazer sentido, porque eu também não trabalho dentro das unidades, e acredito que nenhuma trabalha, com funcionário motivado. Delícia, isso não existe. No chão de fábrica, né? Não Na existe. indústria. O que existe? Responsabilidade. Tem dia que eu não estou motivada. Eu vou precisar de uma ajuda, né? Profissional, de um relaxamento. Eu trabalho com a responsabilidade. E a responsabilidade com aquela pessoa. Eu acho que aí é importantíssimo hoje, é o nosso maior desafio. Para passar por uma ação disruptiva também. De que nós não temos uma pessoa para bater meta somente. Nós temos um ser humano atrás, né, daquele que se apresenta. Então, eu costumo dizer que eu tenho um ser humano na frente da máquina. Exatamente. Isso é bacana. Ô, Bárbara, dentro disso que a Janice está colocando, que eu acho super interessante, que ela colocou alguns pontos do ambiente, ela coloca também a questão da liderança, não é? Do processo de comunicação, na ergonomia, de fazer com que aquele profissional ele sinta menos dor, que ele tenha, né, mais tranquilidade psíquica ali naquele momento. Como é que você vê isso, né? Eu sei que você aplica, às vezes, né, algumas aulas, né, dentro, nas empresas e tudo. Como que isso ajuda nessas questões de fazer aquele profissional relaxar mais e sentir melhor ele com ele mesmo? A primeira coisa que eu percebo é realmente sobre o ambiente, né? Como que a gente, no dia a dia, na rotina, está olhando o que a gente pode potencializar esse ambiente de forma que as pessoas consigam se sentir melhor com elas mesmo e em grupo, né? Se for o caso de ter mais pessoas no mesmo espaço. Então, eu já tive vários casos, assim, vou dar um exemplo, de chegar numa empresa onde os funcionários almoçavam, que era uma indústria, debaixo de uma telha de amianto. E é onde era um almoço, sol muito quente, muito calor, e eu sugeri, né? Porque eles me pediram esse feedback depois, como que eles poderiam melhorar o ambiente. Eu falei, se tinha um espaço, assim, eu falei assim, olha,
poderia, quem sabe, plantar uma grama, plantar uma árvore aqui para ter uma sombra, para ter um Nossa, lugar, básico. né, para ter um lugar para eles relaxarem depois do almoço, porque almoçar debaixo de uma telha de amianto, suando, cansado, e não ter um momento ali básico, né? Depois do almoço, de tirar um cochilo, a pessoa volta pesada, volta estressada, volta cansada, e o rendimento, né? Já que a gente está falando de rendimento, de capital humano, ele cai muito. E aí eles meio que riram de mim, assim, né? Ai, tá querendo plantar coisas aqui. Não Nossa, deram, não É. deram, achei incrível. não deram muita Vou te dar parabéns. importância. O que não essa deram- pessoa? Pô, Pois é, não deram muito valor para isso, né? Tirando do outro ponto que eu fiz, por exemplo, eu sei que é importante, que tem muitas empresas que trabalham dessa forma e que tá dando certo, tudo bem, mas, por exemplo, sirene. Uma sirene que toca de meia, uma hora, na hora do almoço, para voltar. Aquilo libera uma onda de cortisol nas pessoas, no momento que elas entram, né, em estresse. Elas não percebem isso no dia a dia. Mas é tanto que quando sai do trabalho e escutam uma sirene, elas já ligam o alerta de trabalho. Então, assim, será que é realmente necessário ter sirene para as pessoas, para a hora do almoço, para entrar, para sair? Então, assim, foram coisas que eu levantei que poderia criar uma forma diferente para que as pessoas conseguissem pacificarem um pouco, estabelecer um pouco essas ondas mentais de estresse, de cansaço e encontrar dentro da sua rotina de trabalho momentos, pelo menos pequenos momentos de prazer, Pausa, né? né? De Tranquilidade. pausa, isso, É, pausa. porque faz super sentido, não é? Dar uma descansada depois do almoço, a gente volta muito mais produtivo, né? Esses dias eu tava tão cansado que eu dormi 3 horas da tarde. E aí o meu parceiro me ligou e tal, eu tava dormindo, acordei 4h30 e eu falei com ele, cara, eu estava dormindo. E agora eu vou trabalhar feliz, com toda a produtividade que eu tiver, que eu vou até umas 9 horas da noite fácil. E vou ser muito mais produtivo, né? É igual pessoas que gostam de trabalhar até muito tarde, achando que está sendo muito produtivo, é engano. Na verdade, eu não vejo dessa forma, né? A não ser que você vire à noite e durma depois o resto do dia, né? E também não faz muito sentido, né? A gente fica condicionado à produtividade e trabalhando muitas horas por dia, a gente acaba perdendo a produtividade com o tempo. E nas empresas não é diferente, né? Uma indústria, por exemplo, se o funcionário, né, o colaborador, ele não tem um momento ali para poder descansar 5 minutos, 10 minutos, ele é uma máquina operária. É isso mesmo, gente? Olha, eu não trabalho em nenhuma indústria, porque eu trabalho diretamente com as lideranças. É que não tem, né, aquilo que o operador precisa legalmente e a parte de sustento daquele indivíduo ali para que o trabalho dele faça sentido. Dentro das normas hoje, eu não tenho uma empresa que eu trabalho hoje que ela não está na norma. O refeitório está na norma. Uhum. Eu trabalho num ambiente que Bacana. não tem árvore, mas ele tem ar refrigerado, eles têm almoço, eles têm a parada para o café, e eles têm sinuca dentro do refeitório, eles têm totó dentro do refeitório. Ah, Muito que bom. bacana. Estão sendo construídos, né, jardins dentro das novas unidades de produção. E aquilo que é legal para a saúde do operador, nós já temos dentro da norma. É, Nós já aí nós temos normas estamos. que regulamentam. Mas aí nós estamos falando sobre estratégias e melhores práticas. Isso, Conte mais. fora dessas normas todas, da ergonomia, porque nós temos normas de ergonomia para todo operador, de cadeira a levantar, fazer uma caminhada. Isso é para o bem-estar dentro do trabalho. Agora, para que ele tenha saúde corporativa, nós precisamos ir além. Nós precisamos Exato. ver esse indivíduo na totalidade. Nós precisamos cuidar, né, de um grupo que tem registros de vida. E esses registros de vida estão compondo ali. A meta, ela não é a palavra de ordem. É o ambiente, né, com aquele grupo harmônico. Então, eu costumo dizer que eu trabalho com harmonia e com resultado, né, do produto para o cliente. A qualidade. Como que eu vou ter um cliente que hoje está na tecnologia, que ele compra num toque, se aquele grupo que eu trabalho hoje é de manufatura, ou seja,
O produto passa de mão em mão. Então, essa pessoa, essas estratégias todas que compõem as ações dentro de uma operação, para mim, ela é a saúde corporativa. Ela não é a saúde só fisiológica. Exatamente. Ela ultrapassa isso daí. Isso vai na mudança de comportamento e de paradigma do gestor, né? Que às vezes a gente tem unidades, hoje ainda, em que nós temos uma ideia dele que é o Fordismo. Preciso Sim. só de mão, né? Não preciso de cabeça, nem de corpo. Exatamente. E a gente tem que ir contra isso. Ou seja, diante de tanta disrupção, nós temos que ser um ponto de disrupção dentro da empresa também, com esse todo desse indivíduo. Eu acho que a gente tem uma saúde bacana, né? Sim. A gente tem faz sentido. E a sirene, ela pode ser uma música. Nós trocamos, Pode. hoje não tem mais sirene. Vamos colocar uma música, né? Por que não, Vamos né? distribuir, né? Vamos entrar. Nós temos momentos dentro das unidades, hoje vamos parar, galera, põe a música e Exatamente. picolé roda. Bem, como é que você vê a relação de poder hoje e a ética com o líder? Como é que vocês enxergam isso? Né? Aí eu estou falando o seguinte: a saúde corporativa, é lógico que é esse grupo, que é essa equipe que está indo junto, não é? E como é que fica essa relação de poder hoje, né? Ela é boa, ela não é? Ela é ética ou não é ética? Como é que vocês enxergam isso? Vamos lá, Bárbara, depois a Janice responde aqui para nós também. Então, eu não entendi bem. A relação de poder hoje do líder com os profissionais, né? Com o chefe e os profissionais. Você fala os funcionários? Isso. Uhum. Como que o líder Como que o influencia líder lida? a saúde corporativa e bem-estar profissional dos colaboradores, né? Das Vou pessoas. reformular. Tá. Hoje, o que acontece? Nós temos líderes éticos preocupados, não é? Com aquele profissional, respeitando aquele profissional, e nós temos líderes hoje impositivos Sim. no mundo capitalista. Sim. Então, ele quer resultado, ele quer meta, e às vezes é coercitivo, não é? Ele chega e ele impõe, e aí o profissional tem que fazer, e isso pode gerar alguns problemas. É sobre isso que eu quero ver qual que é o seu Principalmente ponto de vista. A ansiedade. A ansiedade. Principalmente. Sim, eu penso que começa de uma relação. Como que essa pessoa que está no poder relaciona com todos os funcionários, desde do piso de fábrica até os seus CEOs, né? Como que é a relação? Como que, de alguma forma, ele consegue enxergar cada membro da sua empresa com a sua devida importância. Eu acho que aí que começa o gatilho para tudo. Se o empresário, ou a pessoa que está ali no poder, né, tem essa visão do todo, né, que cada pecinha ali tem o seu papel fundamental, desde as pessoas que chegam para limpar, até as pessoas que estão lá, sei lá, no financeiro, no administrativo, e dão, e não só dão, mas mostram para elas da sua importância. Eu acho que com isso as pessoas começam a criar dentro de si uma relação de contrapartida. Quando eu sou vista, eu também vejo. Quando eu sou reconhecida, eu também reconheço. Olha, eu estou sendo reconhecida aqui nessa empresa que hoje, por exemplo, uma atitude legal que tinha numa fábrica que eu já trabalhei. Dia de sexta-feira, todo mundo saía 4 horas, dependendo. Se não tivesse em momento de pico, alguma coisa assim de datas importantes, todo mundo na sexta-feira saía 4 horas. Dava na sexta-feira, todo mundo chegava com um sorriso assim, um do lado do outro, porque era sexta-feira, 4 horas. Então, querendo o seguinte, você trabalha a semana inteira afinco, com a responsabilidade, com energia, porque sexta-feira eu tô te vendo, eu vou te dar esse Sextou, bônus. o famoso sextou. Isso. Não é? Bacana. Agora, Janice, você já teve experiência daquele chefe, aquele líder, que chegou perto do profissional e acabou com ele, e esse profissional saiu daquela empresa destruído? Isso acontece? Isso acontece mais do que a gente imagina. Só que o chefe vai fazer uma falta de respeito com o trabalhador. O líder não vai fazer. Diferença clara aí. O que é o líder e o que é o chefe?
Então, eu não trabalho com chefe mais. Isso aí, dentro das minhas considerações, dentro de uma produção de 400 pessoas, se tiver chefe, ele é expurgado pelo grupo. Então, eu costumo falar que isso é uma ética reversa, eles se unem. E digo também, o empresário é muito promotor disso. Você pega pesado, não Ele é pega espelho, não é? pesado. O grupo não pode pegar pesado. O empresário, o CEO, pode passar 15 dias nas Bahamas. Se a produção parar 2 dias, ele quebra. Então, eu tenho, dentro de uma unidade hoje, 400 técnicos. O supervisor, ou o líder deles, ou aquele coordenador, ele não sabe operar. Nó, que bacana. Ele sabe operar uma função. Uhum. Quem opera são os técnicos de cada ponto que está ali. Cada setor, Pode né? ser uma esteira, né? Isso. Pode ser uma mesa, pode ser uma máquina. E ele tem que ser bem tratado. Uhum. Ele não pode ser tratado como se ele fosse uma peça. Então, hoje, nessa data, nessa contingência, principalmente depois da Covid-19, ou a gente vai cuidar da saúde corporativa, ou então o mercado não vai absorver essa unidade. Exatamente. Ele Mas dita. isso tem mudado constantemente, né, com relação de tecnologia nas indústrias e tem estudado muito sobre a indústria 5.0, que é automação. Então, esse modelo Fordismo é como se naquela época de 1917, naquela época que eram os operários, né, em breve nós teremos robôs fazendo essas mesmas funções. Então, além de um grande desemprego tecnológico, né, nessas grandes fábricas, nós vamos ter outras profissões que vão chegar, óbvio, né? Com a inteligência artificial a gente está submisso a isso porque não tem mais volta, não tem como. Então, vai ficar um pouco mais fácil lidar com esses problemas, principalmente nas fábricas, com a indústria 5.0, porque vai ter menos operários, cada vez menos operários dentro das indústrias, correto? Eu acredito que as IAs, né, essas inteligências artificiais, elas já estão aí. Só que para uma pessoa que cuida da gestão das pessoas, eu acho que ela vai demorar muito chegar na manufatura, sabe? Nós não teremos uma IA dentro de uma manufatura que tem que passar de mão em mão. Ela é obedecedora também, né? E tem determinadas operações que eu preciso da emoção do outro, eu preciso dele inteiro. Né? Uma IA que não tem sentimento e que ela não pondera, né? Ela vai ser muito... Nós temos exemplos claros aí. Agora, eu tenho uma IA no hotel, né? Que eu chego, não preciso de ninguém, ou às vezes na portaria. Para o meu ramo hoje, para o polo calçadista, a IA vai chegar. Nós já tivemos a oportunidade de colocar robótica dentro das unidades, mas quem opera É ser humano. humano. Exatamente, mas a Bacana, indústria né? 5.0 é isso. Isso. Pessoas comandando robôs, não é? Isso. Que tem Aí a inteligência gente- artificial, sim, porque ela é programada para fazer alguma coisa que o humano está mandando ela fazer. Isso. Então ela veio para Ah. contribuir com a nossa evolução tecnológica e também com a eficiência, não é isso, Eu Jane? acho que falando sim, mas eu ainda penso muito ainda nessa caminhada ainda, até com um pouco assim de receio, e às vezes eu fico assustada de ver como que as coisas estão acontecendo. Eu sou uma pessoa que trabalho muito, né? Sou aluna da Bárbara, comecei aí, estou aprendendo muito, e uma descoberta muito grande é o nível de ansiedade, né? Que eu descobri que eu consegui melhorar esse nível de ansiedade fazendo yoga. E eu vejo que o trabalho, o homem, ele é holístico, né? Eu não separo a Jane do ambiente de trabalho da Jane dentro de casa, família. Então, nós temos profissionais, como a Janice está colocando aqui, a Bárbara está colocando, que estão 8 horas dentro de uma empresa. Ele dorme 8 horas, fica 8 horas dentro da empresa, gasta umas 3 horas de andando, né, até chegar no trabalho, transporte, e ele fica ali com a família um prazo, um tempo e tudo. Então, olha como que é, Bárbara, né, essa questão do nível de ansiedade, que às vezes dentro da organização é natural de acontecer, e como que é importante tratar desse
desse nível de ansiedade. Fala um pouquinho disso, né? Para os empresários aí que estão nos ouvindo, para esse tratamento, porque eles também ficam doentes, né? Ficam cansados, porque tem todo um processo que envolve de pedidos que têm que ser atendidos naquela hora, da qualidade, hoje desse mercado global, onde você está concorrendo com o mundo inteiro. Então, olha o quanto que é importante a Janice falando desses 400 técnicos, né, do resultado. E esse empresário, né, o que você tem para falar para eles sobre a saúde deles, que a responsabilidade deles também é muito grande. Movimentam milhões, né? Pedido não pode chegar atrasado. E essa base é que está permitindo com que essa qualidade aconteça, né, nos processos. Não tem caminho. A nossa saúde não tem tapete para a gente esconder as coisas de baixo. A conta vai chegar, inevitavelmente. Então, eu acho que a gente tem fases da nossa vida, desde a adolescência, ser jovem, ser adulto, ser mais maduro, ser idoso, né? Então, eu acho que tem momentos da nossa vida que realmente a gente tá com aquele pique todo, que a gente tem que botar energia, trabalhar, se precisar 10 horas por dia, e tá ali envolvido mesmo na vida, né? 100%. Mas isso tem que ter uma conta, tem que ter um limite, porque o corpo ele não vai aguentar por muito tempo. Então, o que eu digo é o seguinte, olhe para a sua saúde, porque ela está se findando. Olhe ontem. Olha. Não olhe hoje. Olha ontem. E eu digo mais, tá atrasado. Eu digo mais, muitos empresários me procuram para aulas individuais ou até aula em grupos mesmo, né? Pessoas que talvez tenham os horários muito atarefados, enfim. Eles não têm a consciência do quanto eles estão estressados. Tá tudo bem, para eles tá tudo bem. Não, eu tô dando conta. Não, tá tudo certo na minha vida. Chegar e vai por alguma coisa, o psiquiatra, ou alguma coisa que já começou a dar algum ponto errado, a corda já começou a cortar ali naquele ponto. Vou procurar o yoga. E aí me procura, eu converso, tento ali observar o que a pessoa está precisando e ministro uma prática de yoga. Quando ele termina ou ela termina, eles ficam assim, impressionados. Eu não sabia que eu estava tão estressada. Eu não sabia que eu estava tão cansada. Faz muito tempo que eu não relaxo assim. Faz muito tempo que eu não sinto o meu corpo dessa forma. Faz muito tempo que minha mente não se pacifica. Porque a mente realmente ela nunca vai parar. Porque é a natureza dela. Com as nuvens no céu, as ondas no mar. É a natureza da mente. Ela vai pensar, ela vai ser agitada. Só que nós, como bons guiadores, temos que procurar ferramentas para administrar e tranquilizar e pacificar em alguns momentos, pelo menos, no nosso dia. Então, assim, busque, não tem outro caminho. Tem que buscar uma atividade, uma ferramenta, um conhecimento, uma sabedoria para além das tecnologias, que faz esse encontro com a ânima, com o ser interior, com a alma, com aquilo, com a natureza, com aquilo que nos permeia, faz parte integralmente do nosso ser. Não tem como fugir disso. A gente nasce na Terra, mas também daqui a gente passa para outros lugares. Então, enquanto a gente está aqui, a gente tem que buscar essa integração e ter saúde, porque é isso que é o mais precioso na nossa vida. É o que todos queremos, né? Saúde mental, corporal e o tanto que a meditação impacta as pessoas, gente. Eu medito muito, né? Muitos anos. Inclusive, minha esposa é professora de yoga. E é muito incrível quando a gente tem esse contato pela primeira vez, né? Primeira vez que eu fiz yoga, por exemplo, gente, quando eu meditei a primeira vez, minha cabeça vinha tanta informação. E quando eu parava de meditar, estava em paz. Falei, que engraçado, né? Eu tô meditando, vem 1000 coisas. Eu parei de meditar, tô em paz. Incrível, né? A gente começa a trabalhar essa questão que os pensamentos são igual nuvens, não é isso? Ondas do mar, elas vêm e elas vão também. Então a gente tem que permitir. Eu sou ligada 220, né? Então cheguei a fazer yoga, parará, fiquei tonta, muito tonta. E aí depois foi passando, aí eu descobri, né, a questão da respiração, tanto que é importante. E olha que bacana, nós estamos falando aqui hoje, então, de uma corporação. Que vem de corpo, né? É um corpo. E aí pensa, se você individualmente tem essa dificuldade, né, Janice? Imagina
aquela corporação buscando um objetivo único e conseguindo dar vida saudável ali. Olha que desafio. Mas o desafio é promover isso dentro das empresas, não é? É. Assim, eu tô com muita dúvida de como medir isso. Como que a gente mede, né? Não é um dado que a gente pega ali no computador. Ah, tem um gráfico aqui de medição de comportamento, de saúde. Não existe isso, né? A gente tem alguns dados, né, sobre saúde no relógio, né? Agora tem alguns anéis, né, o Smart Rings, que você tem ali dados como relógio. Eu durmo de relógio para entender meu sono, por exemplo. Sei quantas horas eu durmo, qual é o meu tipo de sono, qual é o meu tipo de sono. O dia que eu acordo mais descansado, eu entendo que o meu sono REM foi maior. Então tem esses aspectos também que a tecnologia ajuda. No entanto, nas empresas, nós não temos acesso a esses dados. Como que a gente faz a medição disso dentro das corporações? Eu gostaria de começar minha fala com um pensamento africano, um provérbio africano que diz: tomara que a morte te encontre vivo. Então, se a gente está morto-vivo, a gente tem que pensar nisso. E os indicadores que a gente tem dentro das organizações, eles são muito claros. Da rotatividade, do absenteísmo, do grau de estresse, dos atestados médicos. Tive uma ideia. Vou lançar vou criar uma ferramenta de inteligência artificial para verificar o sorriso dos trabalhadores. Isso. É um indício de felicidade. Claro. E aí, o que a gente faz enquanto profissional da gestão? Porque a gestação, ela está aí. Né? Eu considero que um bebê, com 9 meses, ele vem ao mundo. Mas com 1 ano e 8 meses, ele ainda está bebê, ele precisa da gente. Como você vai gestar uma equipe de 400? Chegando e falando no microfone, bom dia! E indo até eles. E eu já tive empresários que eu falei, eu não quero saber de você girando a produção e abraçando as pessoas. Eu falei, quem falou que eu abraço? Eles me abraçam, me chamou para abraço e eu vou. Então, esse termômetro é nosso, do profissional que está lá. Né? O termômetro é dela, que chega e fala, vamos, e acredita que aquilo que ela está fazendo vai fazer diferença. Eu acredito nos indicadores hoje, as métricas, e acredito também, né, nas proposições que são feitas para. Eu acredito muito também né, a gente está quase encerrando aqui, mas eu acredito muito também no olhar, né? No respeito, na inteligência emocional, as relações interpessoais, interpessoais, as dificuldades que eles encontram, porque o olho no olho, ele te mostra muito, né? A pessoa às vezes chega, o profissional chega e te dá a mão e fala, muito obrigada, você me ajudou muito, porque ele foi trabalhar com o filho doente, a filha está grávida, não consegue, o marido, o esposo morreu, olha para você ver o tanto que é complicado, são 400 pessoas trazendo dentro de si, ou 100, ou 200, a vida dela. Então, como que a vida do trabalhador, né? Porque isso afeta o desempenho profissional. Então, assim, nossa, eu fico assim, apaixonada com esse tema, viu, meninas? Eu gostaria de colocar de uma funcionária que me procurou, que a gente tem muito isso. Se ela estiver dentro de uma organização, ela terá também. Ela queixou da vida do marido, da violência doméstica. Nós estávamos no andar superior e tinha um vidro que a gente via a operação toda de 400. E ela reclamou muito, falou, que caminho que eu tenho? Eu falei, olha, o seu caminho aí, a gente pode conversar, mas agora eu quero que você levante. Olhe lá embaixo. Qual que é a sua máquina, aquela? Quanto que você produz por dia? Ela falou, sou a melhor. Eu produzo 1000 pares. Eu falei, menina, quando eu crescer, eu quero ser você. Agora, eu vou te falar uma coisa. Você é a melhor aqui, você vai ser a melhor lá fora. Você vai tomar as atitudes acertadas, porque num ponto você é boa. Então, este acolhimento vai trazer uma diminuição dos indicadores. Autoestima, né? Eu acho. De que é que ele é composto? Então, ele vem na frente da máquina para mim. Ele vem na frente de qualquer coisa que nós vamos fazer ali para promover o grupo, né? Que tem que ser o grupo inteiro.
Bacana. Incrível, lindo isso, hein, gente? bom. Nossa, que legal. Que tema, hein, Pierre? Que coisa Dá pra ficar maravilhosa. aqui até amanhã falando sobre isso. Dá pra Pode. fazer yoga, respirar, É meditar. inesgotável. Vamos fazer meditação no meio do podcast? Brincadeira, né, gente? Então todo mundo vai dormir. Gente, mas é incrível a gente falar sobre isso. No entanto, quais são as tendências? Eu tenho visto muitas startups, né, implementando alguns programas com realidade virtual nas empresas, que é aquele óculos super bacana. Então, os funcionários sentam ali numa poltrona, super confortável, ouve uma música, vai para um local turístico, viaja para um país diferente, vai para a praia, vai para o meio do mato. Existem algumas iniciativas de empresas, né? Mas quais são essas tendências, né, na visão de vocês, em relação a essa saúde corporativa e a tecnologia também, por que não? Olha, por coincidência ou não, hoje eu fui convidada para dar uma aula de yoga lá na Bold Snacks e teve uma semana de saúde mental deles lá, então eles me convidaram e eu fui e achei que nem ia ter tanta aderência, né? Final de mês, a galera querendo bater meta, né? Todo esse corre aí dos funcionários. Mas super rolou, assim, a galera chegou tudo com o pescoço doendo, com os ombros doendo, meio baixo, assim, de energia, e fizemos uma prática, e todo mundo, nossa, que delícia, que bom, ficaram felizes. Então, eu acho que uma dessas inovações vai ser implementar semanalmente, quinzenalmente, ou pelo menos uma vez no mês, um momento de integração dos funcionários com o corpo, um momento de relaxamento, de interação. Eu fiz uma interação entre eles, assim, onde um massageava as costas do outro, e eles super ficaram alegres, né? Desperta a serotonina, desperta a sensação de conjunto, de grupo. Então, eu acho que uma das tendências, ainda chegando na tecnologia, ainda do grupo, é isso, implementar pelo menos uma vez ao mês aí, encontros e movimentos do grupo. Muito bem. Para nós, a gente tem a tendência nossa dentro das produções hoje são as paradas psicológicas, as paradas de respiro, né, que o funcionário vai realmente parar e se envolver com o outro, que pode ser através de dinâmicas, de um café, de cortar um bolo, ou entrar no WhatsApp 15 minutos. No horário do almoço, a internet gira 6.0, que for preciso. Aí eles interagem e a gente fazer uma representação virtual, né, de uma pessoa ali, interagindo com eles ali em qualquer área, né, qualquer stream, ou no WhatsApp, ou no Instagram. Aí ele tem, né, uma condição melhor de relaxamento e implementar outras questões. Para nós, hoje, as tendências são essas, né? De dar respiro. E a gente tem conseguido mudar o paradigma do mercado. Eu preciso produzir? Não, precisa não. Parece clichê, né? Gente, respirar. Coisa tão simples, né? As pessoas não sabem respirar. Elas não sabem. E quando você fala isso com alguém que não entende sobre, né? Que não tem nenhuma abertura, ela vai achar que você é balela. Mas, gente, isso é o mais incrível do mundo, respirar. A melhor coisa que existe, uma das melhores coisas que existe é respirar e saber respirar. Porque ninguém sobrevive, né, com um travesseiro na cara, né? Então a pressão, quando ela é muito grande, ela te impede de respirar. De respirar, E aí você se sente literalmente com o travesseiro não dou conta de respirar. E o respirar vai muito além do que inspirar, né? E vai muito além disso, porque traz uma outra perspectiva, né? É desse isso. sentimento que ele tem interiormente, né? Gente, pra gente fechar, tem um momento muito especial do nosso podcast, que é a dica do convidado. Então, a gente dá a oportunidade aqui para vocês deixar uma dica de leitura, uma prática, né, uma dica de alguma coisa que nós falamos aqui, ou não, né, uma dica para os nossos ouvintes, telespectadores. E aí, Janice, qual é a sua dica de ouro? Minha dica de ouro hoje é para os empresários. Invista na gestão de pessoas. Invista nas paradas. Invista no indivíduo completo. E não é muito fácil, mas é o único caminho que nós temos, né? Essa pessoa humana. Então, eu considero paradas psicológicas. Vamos implementar isso. Ai, que Paradas legal. de respiro. Uhum. Paradas de
Bom dia, meu companheiro. Sim. Eu acho que é simples e é extremamente eficaz. Importante, né, gente? Tudo que é bonito Isso. e que assenta na alma é simples. Uhum. A gente não trabalha por uma magra distinção. A gente trabalha no que toca a alma. Então, tocar a alma é simples. Uhum. Basta a gente ter opção disso, Uhum. né? Porque eu acho que é uma opção que a gente tem que ter dentro do nosso trabalho, né? Tá muito lindo. Olha só. Janice! A dica agora da nossa querida Olha, Bárbara. A minha dica é pratique yoga. Isso. Mas se você não tem condições no momento de praticar yoga, acorde 5 minutos mais cedo, espreguice, alonga o corpo, mexe os quadris, mexe os ombros, toma um minutinho de silêncio, faça uma prece, toma um café com tranquilidade, se vista de você mesmo, tome posse do seu poder pessoal e assim você sai para a vida. Então, alongue-se, mexa seu corpo, faça uma caminhada, uma alimentação saudável, durma bem. Aí, várias dicas já dei. Muito bem. Pessoal, então é isso. Muito obrigado a todas vocês. Que momento incrível. Obrigada, Pierre. E nós temos um episódio, então. Palmas. Calma. Pierre, que aprendizado, hein? Nossa. Muito bem, obrigada. Gente, muito menina. obrigado. Sigam o Instituto Vitaltech no YouTube, Spotify, nas redes sociais. institutovitaltech.org.br. Um beijo. Tchau. Tchau. Vitalcast, o programa de inovação, tecnologia, design e negócios do Instituto de Educação e Pesquisa Vitaltech.